tu aproxima-te a Arão teu irmão, e a seus filhos consigo, dentre os filhos de Israel, para que sejam meus sacerdotes, a Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão, e farás vestimentas sagradas a Arão teu irmão, para honra e formosura. E tu falarás a todos os sábios de coração, aos quais eu enchi de espírito de sabedoria, a fim de que façam as roupas de Arão, para consagrar-lhe a que me sirva de sacerdote. As vestimentas que farão são estes: o peitoral, e o éfode, e o manto, e a túnica bordada, a mitra, e o cinturão. Façam, pois, as sagradas vestimentas a Arão teu irmão, e a seus filhos, para que sejam meus sacerdotes. Tomarão ouro, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho torcido. E farão o éfode de ouro e azul, e púrpura, e carmesim, e linho torcido de obra de bordador. Terá duas ombreiras que se juntem a seus dois lados, e se juntará. E o artifício de seu cinto que está sobre ele, será de sua mesma obra, do mesmo, de ouro, azul, e púrpura, e carmesim, e linho torcido. E tomarás duas pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, os 6 de seus nomes em uma pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, conforme o nascimento deles. De obra de escultor em pedra modo de gravuras de selo, farás gravar aquelas duas pedras com os nomes dos filhos de Israel, farás para eles ao redor engastes de ouro, e porás aquelas duas pedras sobre os ombros do éfode, para pedras de memória aos filhos de Israel, e Arão levará os nomes deles diante do Senhor em seus dois ombros por memória. Farás, pois, engastes de ouro, e duas correntinhas de ouro fino, as quais farás de feitura de trança, e fixarás as correntes de feitura de trança nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de primorosa obra, lhe farás conforme a obra do éfode, de ouro, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho torcido. Será quadrado e duplo, de 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. E o encherás de pedrarias com 4 ordens de pedras, uma ordem de uma pedra sárdio, um topázio e um carbúnculo. Será a primeira ordem. A segunda ordem, uma esmeralda, uma safira e um diamante. A terceira ordem, um rubi, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem, um berilo, um ônix e um jaspe. Estarão engastadas em ouro em seus encaixes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes, como gravuras de selo cada uma com seu nome. Virão a ser segundo as 12 tribos. Farás também no peitoral correntes de feitura de tranças de ouro fino. E farás no peitoral 2 anéis de ouro, os quais 2 anéis porás as 2 pontas do peitoral. E porás as 2 tranças de ouro nos 2 anéis as 2 pontas do peitoral. E as 2 extremidades das 2 tranças sobre os 2 engastes. E as porás aos lados do éfode na parte dianteira. Farás também 2 anéis de ouro, os quais porás as 2 pontas do peitoral, em sua orla que está ao lado do éfode da parte de dentro. Farás também 2 anéis de ouro, os quais porás aos 2 lados do éfode abaixo na parte dianteira, diante de sua juntura sobre o cinto do éfode. E juntarão o peitoral com seus anéis aos anéis do éfode com um cordão de azul, para que esteja sobre o cinto do éfode, e não se separe o peitoral do éfode. E levarão os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. E porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. E levará sempre Arão o juízo dos filhos de Israel sobre seu coração diante do Senhor. Farás o manto do éfode todo de material azul, e em meio dele por acima haverá uma abertura, a qual terá uma borda ao redor de obra de tecelão, como a abertura de um colarinho, para que não se rompa. E abaixo em suas orlas farás romães de material azul, e púrpura, e carmesim, por suas bordas ao redor, e entre elas sinos de ouro ao redor, um sino de ouro e uma granada, sino de ouro e granada, pelas orlas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, e se ouvirá seu som quando ele entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, porque não morra. Farás também uma prancha de ouro fino, e gravarás nela gravura de selo, santidade ao Senhor, e a porás com um cordão de azul, e estará sobre a mitra, pela frente anterior da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, e levará Arão o pecado das coisas santas, que os filhos de Israel houverem consagrado em todas as suas santas ofertas, e sobre sua testa estará continuamente para que tenham favor diante do Senhor. E bordarás uma túnica de linho, e farás uma mitra de linho, farás também um cinto de obra de bordador, e para os filhos de Arão farás túnicas, também lhes farás cintos, e lhes formarás tiaras para honra e adorno, e com eles vestirás Arão teu irmão, e a seus filhos com ele, e os ungirás, e os consagrarás, e santificarás, para que sejam meus sacerdotes, e lhes farás calções de linho para cobrir a carne vergonhosa, serão desde os lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem no tabernáculo do testemunho, ou quando se achegarem ao altar para servir no santuário, para que não levem pecado, e morram, estatuto perpétuo para ele, e para sua semente depois dele.
E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará sobre o trono de sua glória, e serão ajuntadas diante dele todas as nações, e separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e porá as ovelhas à sua direita, porém os bodes à esquerda. Então o rei dirá ao rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber, fui estrangeiro, e vocês me acolheram, necessitei de roupas, e vocês me vestiram, estive enfermo, e vocês cuidaram de mim, estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, e te acolhemos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos doente, ou na prisão, e viemos te visitar? E o rei lhes responderá: Em verdade vos digo que, todas as vezes que fizestes a um destes menores dos meus irmãos, fizestes a mim. Então dirá também aos que estiverem à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, ao fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer, tive sede, e nada me deram para beber, fui estrangeiro, e vocês não me acolheram, necessitei de roupas, e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Então também eles lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou doente, ou na prisão, e não te servimos? Então ele lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, todas as vezes que não fizestes a um destes menores, não fizestes a mim. E estes irão ao tormento eterno, porém os justos à vida eterna. E aconteceu que, quando Jesus terminou todas estas palavras, disse aos seus discípulos: Vós bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os chefes dos sacerdotes, os escribas, e os anciãos do povo se reuniram na casa do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e conversaram a fim de, usando mentira, prenderem Jesus e o matarem. Porém diziam: Não na festa, para que não haja tumulto entre o povo. Enquanto Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso, veio a ele uma mulher com um vaso de alabastro, de óleo perfumado de grande valor, e derramou sobre a cabeça dele, enquanto estava sentado à mesa. E quando os seus discípulos viram, ficaram indignados, dizendo: Para que este desperdício? Pois esse óleo perfumado podia ter sido vendido por muito, e o dinheiro dado aos pobres. Porém Jesus, sabendo disso, disse-lhes: Por que perturbais a esta mulher? Ora, ela me fez uma boa obra. Pois vós sempre tendes os pobres convosco, porém nem sempre me tereis. Pois ela, ao derramar este óleo perfumado sobre o meu corpo, ela o fez para preparar o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho em todo o mundo for pregado, também se dirá o que ela fez, para que seja lembrada. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu estou angustiado. Meus olhos, minha alma e meu ventre foram consumidos pelo sofrimento. Porque minha vida foi destruída pela aflição, e meus anos pelos suspiros. Minha força descaiu por minha maldade, e meus ossos se enfraqueceram. Por causa de todos os meus adversários eu fui humilhado até entre os meus próximos, e fui feito horrível entre os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. No coração deles eu fui esquecido, como se estivesse morto. Me tornei como um vaso destruído, porque ouvi a murmuração de muitos. Temor há ao redor, juntamente tramam contra mim, planejam como matar minha alma. Mas eu confio em ti, Senhor, eu te chamo de meu Deus. Meus tempos estão em tuas mãos, livra-me da mão dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faz brilhar o teu rosto sobre teu servo, salva-me por tua bondade. Senhor, não me deixes envergonhado, pois eu clamo a ti, que os perversos se envergonhem, calem-se eles no mundo dos mortos, emudeçam os lábios mentirosos, que falam coisas duras contra o justo, com arrogância e desprezo. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento do conselho. O temor ao Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os odeio.